Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos. Capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos estar lendo os versículos do 13 a 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Evangelho de nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Senhor Deus, bendizemos-te pelo privilégio que temos de, por causa da tua graça e mediante o teu Filho, estarmos diante de ti, diante da tua presença e diante de ti poder te adorar, apresentando a ti a nossa gratidão, os nossos cânticos de louvor a ti, e também nos apresentarmos em adoração, oferecendo o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir e receber a tua palavra. Ó Deus, que sejamos todos nós bons ouvintes, e muito mais do que meros ouvintes, que venhamos todos nós a praticar os ensinos da tua palavra, para que tu, ó Deus, seja mais e mais glorificado, não somente por nós, mas tu sejas glorificado também no mundo, por meio de nossa vida. Abençoa-nos nessa noite, Senhor. Precisamos muito do teu Espírito. Eu preciso que o teu Espírito me guie e me unjas para transmitir a tua palavra e também para recebê-la. E que o teu Espírito aplique a tua palavra no coração do teu povo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Este texto é um texto que fala sobre a escolha dos 12, a escolha dos apóstolos, a escolha que Jesus fez destes homens, ou o chamado desses homens, para propósitos específicos. E esse texto da vocação dos 12, ele é um texto que serve de modelo, e um modelo que se aplica perfeitamente, em todos os seus detalhes, à vocação para o ministério pastoral. Mas é um texto também que serve de modelo, que se aplica em alguns aspectos, não só ao ministério pastoral, mas é um texto que fala de um chamado e dos seus propósitos
e que se aplica de algum modo ou em certos aspectos a todo discípulo de Jesus, a todo cristão. E é nessa linha que nós queremos, ao expor esse texto, fazer as nossas reflexões e aplicações. Vamos aplicar o ensinamento desse texto na sua totalidade ao chamado para o ministério pastoral. E vamos aplicar ele em alguns detalhes ao chamado para todos os cristãos. Mas esse é um texto, como disse, que fala sobre isso. Fala sobre vocação, fala sobre chamado para propósitos específicos. O texto começa dizendo assim: depois que Jesus havia curado muitas pessoas à beira do mar, depois ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Esse texto fala do chamado de Cristo para propósitos específicos, mas o primeiro detalhe que esse texto nos fornece é que esse chamado, ele é um chamado de Cristo de acordo com a vontade do próprio Cristo. É um chamado que está fundamentado na vontade do próprio Senhor Jesus. O chamado que ele faz para o ministério pastoral e o chamado que ele faz para a cristandade em geral, o chamado para a salvação, é um chamado que ele faz com base na sua própria vontade, em seu próprio querer. Ele chamou os que ele mesmo quis. Esse chamado não depende, tanto o chamado para o ministério como o chamado para o discipulado, o chamado para a salvação, não depende de nós. Não é uma iniciativa nossa, é um chamado do próprio Cristo. E é de acordo com a vontade dele. Em outra situação, em outro texto e contexto, Jesus diz isso. A mesma coisa, com palavras e em contexto diferente. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E vos nomeei para que vades e deem fruto. O chamado de Cristo ao discipulado frutífero, que é de uma vida que reflete, sobretudo, o amor de Deus, o amor de Cristo, que vive em obediência a Deus, demonstrando amor pelo próximo. Esse chamado também não é um chamado que tem a iniciativa em nós mesmos. Não depende de nós mesmos. Essa é uma coisa muito importante a gente frisar. E aqui, esse texto, ele é um texto da escolha dos 12. Repito, portanto, se aplica direta e completamente ao chamado pastoral. Mas é verdade que as Escrituras também falam essa mesma verdade no que diz respeito ao chamado à salvação. Não depende de nós, não é uma iniciativa nossa, é do próprio Deus, é do próprio Cristo, e é conforme a sua própria vontade. Com relação à aplicação disso à salvação, há abundância de textos. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus o Pai nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Cristo Jesus. Ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para vivermos uma vida irrepreensível em sua presença, mediante Cristo. E em amor, Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos por meio de Cristo. A salvação é uma iniciativa de Deus, não é uma iniciativa nossa. O chamado para o ministério é uma iniciativa de Cristo, uma iniciativa de Deus, não é uma iniciativa nossa. E é uma iniciativa conforme a própria vontade de Deus. Não só Ele toma a iniciativa, mas como Ele faz segundo o conselho de sua vontade, tanto para o chamado ministerial, o chamado pastoral, quanto para o chamado para a própria salvação. Paulo também fala isso no que diz respeito ao chamado para a salvação, de uma maneira muito clara, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14. Olha o que diz o texto. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ele diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Devemos sempre dar graças a Deus. Por quê? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Ele nos chamou para quê? Nos chamou para a salvação, mediante o Evangelho pregado pelos apóstolos. E nos chamou para quê? Para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A eleição e o chamado de Deus são segundo a vontade de Deus. Iniciativa de Deus, conforme a vontade de Deus. A escolha para o ministério pastoral é iniciativa de Deus, conforme a vontade de Deus. Mas esse texto também nos mostra uma coisa interessante a respeito, principalmente do chamado para o ministério. Jesus chamou os que Ele mesmo quis e vieram para junto dEle. Esse chamado, além de ser com base na vontade de Deus, de iniciativa de Deus, é um chamado eficaz. Ele chamou e os chamados atenderam. Os chamados atenderam ao chamado, atenderam a ordem. É um chamado eficaz. Aqueles que Deus chama para o ministério, e vocaciona para o ministério da palavra, para o ministério pastoral, porque esse texto é modelo para isso, são chamados também com um chamado eficaz. Quem é chamado e quem ouve o chamado de Deus, quem ouve a voz de Deus para o ministério da palavra, não tem dúvida de que ouviu a voz de Deus. Esse chamado é um chamado que é claro, é específico, é inconfundível. Quem o recebeu um dia não tem nenhuma dúvida de que o recebeu. E quem o recebeu, de fato, o atende. Eu me lembro que há muitos anos atrás, a minha igreja, a igreja da qual fazia parte, já reconhecia em mim alguns dons pastorais. E ela dizia: de fato, você é pastor, você prega, você ensina, você aconselha, você cuida das pessoas, você faz o trabalho pastoral. Por que você não se entrega? Por que você não se doa? Por que você
não se coloca à disposição para o ministério, para ser consagrado. Eu não podia discordar daqueles irmãos. De fato, eu achava que Deus tinha me dado algumas qualidades para o ministério pastoral, alguns dons para o ministério pastoral, porque esse é um aspecto importante. Deus jamais vai chamar pessoas para o ministério pastoral sem que ela tenha qualificado essa pessoa com dons para tal. E conquanto ele chame para si mesmo, ou chame com um chamado baseado em sua vontade, é óbvio que esse chamado não é um chamado que esteja desassociado com o fato do próprio Deus já ter dado à pessoa os dons que o qualificam, que qualificam o chamado. E normalmente é assim, os dons antecedem o chamado. Agora, os dons são dados pelo próprio Deus, os dons são dados pelo próprio Cristo. E nós aqui não nos espantamos, mas algumas pessoas podem se espantar, e muitos desses dons são dados a algumas pessoas antes mesmo delas se converterem. Ela já tem o dom de cuidar de pessoas, já tem o dom de discursar, de falar, de proclamar de alguma forma, já tem o dom da palavra. Ela já tem nelas, muitas pessoas antes mesmo de se converter-se, já tem os dons. Então dizer que o chamado de Deus é um chamado soberano e que Ele faz conforme Ele quer, não significa que Ele vai chamar pessoas que Ele mesmo não qualificou com os dons espirituais. Mas também não significa que Ele vai chamar pessoas para o ministério sem que essa pessoa tenha algum contato com a verdade do Evangelho. Mas enfim, o ponto é que o chamado é eficaz. O chamado é eficaz. E eu ouvia os irmãos da igreja falando sobre isso, sobre as qualificações, e eu entendia que aquelas qualificações eram qualificações que Deus me havia dado. Mas eu sempre respondia da seguinte forma: olha, eu sei que vocês reconhecem dom pastoral em mim, mas tem uma coisa que eu preciso para aceitar o ministério pastoral. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir Deus me chamando. Eu já tinha o testemunho da igreja. Eu já tinha qualificação com alguns dons da parte de Deus sendo cristão. Mas eu ainda não tinha o chamado de Deus. Eu ainda não tinha ouvido a voz de Deus. E a qualificação para o ministério pastoral é uma coisa impressionante. Na verdade, a vocação para o ministério pastoral é uma coisa interessante. Quem é chamado não tem dúvida de que ouviu a voz de Deus. Não significa que a pessoa vai ouvir literalmente Deus ouvindo. Eu não ouvi Deus me chamar, Ilmar. Não ouvi Deus me chamar assim, mas eu ouvi a voz de Deus no meu coração. De algum modo eu estava de fato, na minha vida, no meu dia a dia profissional, um cristão comprometido com o reino de Deus. Comprometido com o reino de Deus porque eu era um profissional liberal, tinha um escritório imobiliário lá no setor bancário sul, um profissional liberal. Tinha uma vida marcada por momentos muito bons e muito ruins. Quem trabalha na vida de profissional liberal, sobretudo de corretor de imóveis, tem gente aqui, sabe que a gente tem essa profissão é uma profissão de altos e baixos. Mas enfim, eu tinha um escritório, estava estabelecido ali, e no meio da correria, eu lembro como hoje, andando no setor bancário sul para atender compromissos profissionais, eu ouvi o chamado de Deus. Eu ouvi o chamado de Deus. E naquele dia eu não tenho dúvida, a cena é nítida, eu vejo quase a cor dos carros pelos quais eu estava passando, o trecho por onde eu andava, a cena é viva. Eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi Deus falar no meu coração, que havia me chamado para ser o ministro de sua palavra. E eu disse sim para Deus, porque o chamado de Deus é sempre eficaz.
O chamado de Deus é eficaz. O chamado para o ministério pastoral é eficaz, tal qual o chamado para a salvação é um chamado eficaz. É verdade que o chamado do Evangelho, ele é um chamado geral e um chamado específico. No sentido específico, ele é um chamado eficaz. Há um sentido em que o chamado do Evangelho é eficaz. Paulo fala disso em Romanos capítulo 8. Aos que dantes conheceu. E conhecer ali, a gente precisa entender que quando Paulo fala de conhecimento em Romanos, ele está falando com uma mentalidade hebraica. Não é só conhecer no sentido de entender e compreender, é conhecer no sentido de compreender, entender e se envolver em um íntimo relacionamento. Deus de antemão conheceu, de antemão ele se envolveu num relacionamento com pessoas. Essa é a ideia, ele conheceu em todos os sentidos. Viu, sabe quem é e, por iniciativa própria, conheceu no sentido de estabelecer um relacionamento. Aos que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. E aos que predestinou, ele também chamou. Nesse texto ali, que é chamado por alguns de a cadeia de ouro da salvação, tem uma cadeia. Deus conhece, Deus pelo seu conhecimento, e aí já expliquei o que é, predestina para sermos conforme o seu Filho. Aos que ele predestinou, o passo seguinte, ele chama. Um chamado eficaz. E por que esse chamado é eficaz? Porque o que ele chama, ele também justifica. Ele declara por meio de Cristo esse chamado como um justo aos seus próprios olhos, mediante seu Filho Jesus Cristo. E não somente isso. Aos que ele justifica, ele também já glorifica. Ele planeja e executa a completa salvação. É um chamado eficaz. A Bíblia fala claramente desse chamado eficaz dos filhos de Deus para a salvação, para a glória, para a justificação e para a glória, para uma transformação à semelhança de seu Filho Jesus Cristo. O chamado aqui também é um chamado eficaz. Como é o chamado para o salvo? É um chamado eficaz, de maneira que não cabe ao chamado tanto para a salvação quanto ao chamado para o ministério. Ele não tem outra resposta a dar a não ser: eis-me aqui, Senhor. A não ser dirigir-se para junto daquele que chamou, atender o chamado soberano de quem chama. É um chamado eficaz. Esse é um chamado que, no que diz respeito ao ministério, é um chamado para um grupo específico de pessoas. O chamado para o ministério pastoral não é um chamado para todos da multidão, nem mesmo para todos da multidão que crê. Não é um chamado para um grupo de salvos, mas que tem um comprometimento maior com Cristo, que é o comprometimento de viver nas suas pisadas, imitar o seu exemplo e o compromisso de obedecer os seus ensinos. Não é só um chamado, é um chamado para todos. Porque aqui tinha um grupo maior de discípulos de Jesus, um grupo maior de pessoas comprometidas com Cristo, que deixaram tudo, que deixaram seus negócios para seguir Jesus, que renunciaram projetos pessoais para seguir Jesus.
Aqui era um grupo maior de pessoas que estavam comprometidas em seguir, em obedecer Jesus, em andar nas pisadas ou nas pegadas do Senhor Jesus para onde quer que Ele fosse. Aqui é um grupo de pessoas que circunda Jesus, mas Ele se afasta desse grupo de pessoas e chama os que Ele mesmo quis. E entre os que Ele quis, Ele escolhe um grupo de 12. Naquele momento 12 especificamente. Mas isso nos mostra também que o chamado para o ministério pastoral é também um chamado para um grupo específico de pessoas a quem Deus escolheu. Não há necessidade de os demais discípulos de Jesus se sentirem desprezados por Ele por causa disso. Até porque os evangelhos deixam claro que o mais importante de todos os chamados é o chamado para a salvação. E esse texto nos mostra isso, que o mais importante de todos os chamados é o chamado para a salvação. Porque entre os chamados para o ministério, para propósitos específicos, havia um homem aqui que foi chamado segundo a vontade de Jesus, que foi chamado com um chamado eficaz, que foi escolhido como para ser participante de um grupo seleto. E mesmo assim, esse homem não era um salvo. Esse homem, conquanto tenha sido eleito para um ministério específico e muito importante, ele não havia sido eleito por Deus para a salvação. E essa é uma coisa que a gente precisa, e sobretudo quem não é pastor precisa pensar. Deus chama segundo a sua soberana vontade, e o seu chamado é eficaz. Ele chama quem Ele quer, e entre os que Ele quer chamar, Ele pode chamar para o ministério até pessoas que não são salvas, porque chamar para o seu serviço, Ele se reserva o direito de chamar quem Ele quer, para usá-lo, para cumprir os seus propósitos na terra. Ele pode chamar quem Ele quiser. E não é a primeira vez que isso é feito na palavra de Deus. Se a gente for para o Velho Testamento, a gente vai ver Deus chamando Ciro de meu servo. E quem foi Ciro? Um rei tirano, ímpio. Mas Deus disse: meu servo Ciro, ele vai atender os meus propósitos. E atender os propósitos de Deus. Ele foi o instrumento de Deus para elaborar o decreto que autorizava o povo de Deus retornar do cativeiro para Jerusalém. Ele foi usado por Deus. O fato de ser servo de Deus não significa que Ciro era um salvo. É um grande privilégio ser chamado por Deus para o ministério, mas nunca nos esqueçamos que o chamado mais importante é o chamado para a salvação. Se fomos chamados para a salvação, temos convicção disso, temos plena certeza de nossa salvação, e consequentemente fomos chamados para o ministério, aí reuniu dupla graça, duplo privilégio e favor da parte de Deus. Mas só o chamado para o ministério não garante salvação. Esse texto, esse relato nos adverte para isso. E adverte também a comunidade de ouvintes, a primeira comunidade para quem Marcos está escrevendo, e nós também como leitores de hoje precisamos estar atentos para isso. Os homens que são chamados por Deus para o ministério pastoral são apenas homens, são pecadores. E pode ser que entre os chamados haja alguém que não seja nem mesmo um salvo. Por isso serve de alerta para que a comunidade, a igreja, não idolatre seus pastores,
conquanto ela tenha grande respeito à autoridade de Deus que está colocada sobre eles, não os trate como se eles fossem semideuses, como alguns se acham em nossos dias, infalíveis. Não. Nós, mesmo chamados por Deus, continuamos sendo pecadores. Porque os 12 foram chamados. Os chamados são chamados para fazer parte de um grupo seleto, mas de um grupo seleto para realizar propósitos específicos. Agora, observe algumas características das pessoas desse grupo seleto. O texto nos fornece isso, que os chamados para o ministério não são pessoas perfeitas. Deus não nos chama porque somos perfeitos. Deus nunca vai chamar ninguém porque é perfeito. Deus nunca diria para Abraão: "Sê perfeito e anda na minha presença". Mas ele pode dizer para Abraão, e disse para Abraão: "Anda na minha presença e ser perfeito". O aperfeiçoamento é consequência de andar na presença de Deus. Deus não chama para o ministério quem é perfeito. Isso está claro no texto. Os 12 fazem parte de um grupo seleto. Agora, olha, eles foram chamados pelo nome. Eles foram escolhidos de maneira pessoal, individual, direta. Mas, olhemos as características deles. Pedro, um impulsivo. Essa é uma característica predominante da personalidade de Pedro. Um homem impulsivo. E a gente vê isso no relato dos evangelhos. Isso algumas vezes é positivo, mas muitas vezes negativo. Vejamos aí a continuação do relato desse chamado. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, quer dizer, filhos do trovão. Homens impetuosos, homens com características agressivas. Fazia parte do grupo seleto. Foi chamado segundo a vontade de Deus. Se dependesse da personalidade deles, jamais seriam chamados. Isso prova mais ainda de que o chamado é conforme a vontade de Deus, e não conforme os nossos méritos, as nossas qualidades morais. Não é. E nem a nossa personalidade. Uma personalidade muito parecida em seu caráter com a personalidade de Jesus. Não. Esses homens, quando foram chamados, não eram assim. Um impulsivo, pessoas agressivas, com tendências para a violência, filhos do trovão, impetuosos. O texto continua dizendo: André, Felipe, Bartolomeu. Nós não temos muita informação sobre esses apóstolos, ou esses nomes que compõem os 12. Mas logo em seguida diz Mateus. Mateus é o mesmo Levi, um ex-cobrador de imposto, um homem mal visto pela sociedade, um homem que era visto em seu contexto como um traidor da pátria. Mas ele se converte ao Senhor Jesus, independente da reputação que ele tinha anteriormente. Ele era de fato agora um homem convertido, mas que ainda carregava o estigma de ser um ex-traidor do povo. Aos olhos de muito ele ainda seria um traidor, um cobrador de imposto. É esse um outro homem que Jesus chama, um homem marginalizado, mesmo convertido, ainda carregava o estigma de ser mal visto por alguns na sociedade. A lista continua. Tomé era a figura típica de um homem do nosso tempo,
Um homem que só acredita no que vê. Um homem que só acredita naquilo que pode ser provado. Um cientista à moda antiga. Empirista. Me dê as provas. Me dê as provas. Se você me provar, eu acredito. Se não tiver evidências, não serve. É científico? Pode ser provado? Então eu acredito. Não pode? Não acredito. Um homem de uma mente lógica. Um homem extremamente racional. Não diria racionalista, porque o racionalismo não cabia naquela época, sobretudo no contexto judaico. Mas, dentro do contexto judaico, um homem extremamente racional, de mente lógica, científica. É tanto que depois da ressurreição de Cristo, as mulheres aparecem e dizem para ele: vimos o Senhor. Ele disse: olha, se eu não colocar o dedo em suas mãos e não colocar aqui do seu lado, eu não acredito. Eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso de provas, eu preciso de evidências. Essa era a característica desse homem. É lógico que isso tinha um lado positivo. Depois que ele viu as evidências, depois que ele viu, ele creu. Agora, quando cria depois das evidências, aí também era aquele crente que pode cair o mundo, mas ninguém me diz o contrário. É capaz de fazer as mais firmes e as maiores confissões de fé. E foi isso que Tomé fez depois da ressurreição. O mesmo que disse: só vejo se eu tocar, só creio se tocar. Depois que Jesus se apresentou e disse: toque, ele se prostrou aos pés do Senhor e disse: Senhor meu, Deus meu. Ele fez uma das confissões que nenhum apóstolo tinha feito. Chamou Jesus de meu Deus, meu soberano Senhor e meu Deus. Mas essas eram as características desses homens que foram chamados. Eles não eram perfeitos, não eram homens de personalidades perfeitas. Esse chamado para o ministério é um chamado específico. Mas aqui eu quero me dirigir, sobretudo, a todos aqueles que não são pastores, em primeiro lugar. Lembrem disso. Os pastores, os homens chamados por Deus e vocacionados por ministérios, não são perfeitos. Nunca nos trate como se fôssemos pessoas perfeitas. Nunca espere de nós um comportamento perfeito. Nunca fale de nós como se nós fôssemos pessoas que jamais cometem pecado, ou que, se mesmo que é pecador, é inconcebível ou jamais cometerão pecados. Pelo contrário, orem por nós, orem sempre por nós, para que nós, como pecadores que somos, não venhamos, nós que somos chamados por Deus, a cair em nossos pecados, a cair nas tentações que o nosso coração se inclina, para os quais o nosso coração se inclina. Orem por nós. Nós, os pastores, precisamos muito das vossas orações. Nunca nos trate como se fossem semideuses. Nunca nos idolatre. Porque se vocês nos olharem assim, como se fôssemos perfeitos ou impecáveis, sabe o que vai acontecer? Na hora que pecarmos, e uma hora vamos pecar, e eu não estou me referindo necessariamente a pecados terríveis, mas vocês vão ver a gente tropeçar em palavras, porque não somos varão perfeito. Vão ver reações pecaminosas em nós diante de situações. Nossas esposas e nossos filhos não estranham isso, já estão acostumadas com isso. Elas sabem muito bem quem nós somos. Esses homens tão perfeitos aos olhos de vocês são grandes pecadores aos olhos das esposas. Mas imitem as esposas dos pastores, nos amem mesmo assim. Nos aceitem a vocação de Deus para nós, mesmo assim, porque a vocação de Deus é a despeito de quem somos.
Essa vocação de Deus aqui foi a despeito de quem eles eram. Olha, e Deus vocacionou um que nem convertido era e que iria traí-lo. E Jesus sabia disso e mesmo assim o chamou. E mesmo assim o chamou. Então, se você encontrar até algum vocacionado que está tudo bem e de repente ele se torna um traidor de Jesus, começar a negar a fé e negar tudo, olha, isso faz parte. Jesus chama esses também. Não se escandalize ao ponto de perder a sua fé, porque um salvo pode até tropeçar, mas ele tropeça no caminho, usando as palavras que sempre dizem que era de Dom Paulo. Ele tropeça no caminho, mas nunca cai fora. Um chamado para o ministério que não é salvo, ele cai fora do ministério, e pode cair fora, ainda cai fora da fé cristã. Foi o caso de Judas. Agora, é óbvio que eu digo isso não para justificar as inclinações e as tendências pecaminosas do meu coração, porque mesmo sabendo que Deus nos chama a despeito de que nós somos, e olha a relação de homens aqui, a despeito de que nós somos, e mais na frente ele fala de um outro aí, Zelote. Os Zelotes eram, antes da época de Jesus, um grupo de guerrilheiros. Talvez naquela época eles não fossem mais um movimento guerrilheiro organizado, mas era um movimento político. Um homem envolvido em causas políticas nacionalistas. Até político tinha no meio dos discípulos. Daqueles que é chamado ex-político. É verdade que quando ele foi chamado por Cristo para o ministério, ele deixou a política. Coisa que algumas pessoas estão fazendo ao contrário, né? Tem pessoas que foram chamadas para o ministério pastoral e nunca foram políticos, e depois que foram chamados, resolvem se tornar político. Mas o exemplo é o contrário que nós vemos, mas é ex-político. Agora se converte a Jesus, é chamado para o ministério, abandona a política. Na verdade, quando foi chamado para o discipulado, já abandonou alguns aspectos da política nacionalista. O chamado de Deus é a despeito de quem nós somos. Mas não é a despeito daquilo que Ele pode fazer em nossa vida. Jamais. Nós que somos chamados para o ministério pastoral, temos que ser conscientes que o chamado de Deus é a despeito da nossa pecaminosidade, da nossa fragilidade, dos nossos defeitos, das nossas falhas. É a despeito de quem nós somos e de muitas coisas que fazemos, mas nunca é a despeito daquilo que Deus pode fazer e que Ele quer fazer na nossa vida. Nos transformar também, transformar o nosso caráter na semelhança dEle, para que sejamos muito mais do que instrumento em suas mãos, sejamos exemplo vivo das palavras que Ele comissionou para a gente falar, do Evangelho que Ele comissionou para a gente proclamar. Ele quer também que a gente seja um exemplo vivo disso, que preguemos com palavras, mas que as nossas palavras sejam em uma medida cada vez maior e mais significativa, que as nossas palavras sejam acompanhadas por uma vida em processo de transformação, por uma vida transformada. Foi assim com aqueles discípulos, exceto aquele que se perdeu, que traiu Jesus. Com todos os outros Ele chamou, e aqueles homens depois tiveram, nesse encontro com Jesus, nessa convivência, nessa intimidade, nessa vivência com Ele, eles cresceram em entendimento, cresceram em conhecimento de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus, dos ensinos de Cristo, e as suas vidas foram progressiva e paulatinamente sendo transformadas de maneira que quando a gente chega em Atos, nas epístolas, a gente vai vendo como esses homens foram transformados, como a vida desses homens mudou. Deus espera isso de nós. Ele nos chama a despeito de quem nós somos, pastores, mas Ele espera e Ele está agindo para que nós sejamos transformados em nossa personalidade e em nosso caráter. Deve ser inadmissível para nós, pastores, estar 10 anos de ministério pastoral, 20 anos de ministério pastoral, e sermos imaturos em nosso caráter, como era no início da nossa fé. Devemos crescer nas virtudes de Cristo, crescer na graça de Deus. Como devemos crescer no entendimento de Cristo para proclamarmos o Evangelho?
O chamado é a despeito de quem nós somos, mas jamais a despeito daquilo que Deus quer, pode fazer na nossa vida e quer fazer na nossa vida. Chamado para o ministério pastoral é um chamado para um grupo seleto. E aqui há uma diferença. Uma diferença e uma semelhança. O chamado para a salvação é também um chamado para um grupo seleto. Não pensemos, irmãos, que o número de salvos será um número muito grande. Embora a Bíblia diga que o número de salvos seja tão grande como a areia da praia, incontável, e será incontável o número, a gente precisa considerar que o número de salvos é o número de salvos de toda a história da humanidade e não o número de salvos de uma só geração, porque o número de perdidos é infinitamente maior. Basta tomarmos como exemplo o dilúvio de Noé. Adalto Lourenço diz que no dilúvio havia no mínimo 700 mil pessoas e provavelmente até 2 bilhões de pessoas, e foram salvas 8. Há uma semelhança entre aqueles que são chamados, entre os salvos para o ministério pastoral. A semelhança é que Deus chama para o ministério um grupo pequeno, um grupo específico, um grupo que Ele mesmo seleciona. E há uma semelhança também entre os que são chamados para a salvação e aqueles que não são. Em comparação com os que não são chamados para a salvação, os chamados para a salvação é um grupo pequeno, é um grupo seleto. A maioria se perderá. A verdade é que do ponto de vista humano, do ponto de vista da iniciativa humana, a salvação é impossível. A salvação é impossível. O jovem rico chegou e perguntou para Jesus: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer? Quais são as obras que eu posso realizar para ser salvo? Jesus diz: conhece os mandamentos? Ele pergunta: quais? Aí Jesus cita os mandamentos. Ele diz: Senhor, eu tenho obedecido todos desde a minha mocidade. E Jesus disse: muito bem, então vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Aquele homem fica triste e volta atrás. Os discípulos ficam assim: Senhor, se a coisa é assim, então quem pode ser salvo? Jesus disse: olha, na verdade é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico no reino dos céus. Agora, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus está dizendo o seguinte: ó, é impossível um camelo entrar no fundo de uma agulha. Então é impossível para um homem rico entrar no reino do céu. É impossível não só para um rico, é impossível para o ser humano salvar a si mesmo. Essa é a lição. É impossível nós fazermos qualquer coisa para salvarmos a nós mesmos. É impossível. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Só Deus realiza a obra da salvação no coração humano. E não é grande o número de pessoas comparado com o número dos que se perdem. Não é grande o número. A eleição para a salvação é também uma eleição de um grupo seleto de pessoas, que Deus escolhe segundo o seu conselho, segundo a sua vontade. Ele de antemão conheceu. Ele conheceu os que são seus. E não conheceu aqueles que irão para a perdição. E ponto final. Ele amou os que ele vai salvar. E não amou o que eles não irá salvar. Os seus corações continuarão fechados para a verdade do Evangelho. Seus ouvidos fechados, seus corações endurecidos para que não sejam salvos. Mas o chamado dele é eficaz para um grupo de pessoas. O chamado é um chamado para propósito específico. E eu achei que eu ia conseguir desenvolver a mensagem toda hoje. Quando eu tiver a oportunidade de falar sobre os propósitos específicos, ou expor, eu vou expor. Mas eu posso dizer quais são. O texto diz: o chamado para o ministério pastoral, e em alguma medida também o chamado para a salvação, é um chamado
para um relacionamento de comunhão com Cristo. Ele chamou os que ele mesmo quis, eles vieram para junto de si. Ele nomeou e designou 12, um grupo seleto, e os nomeou para estarem com ele. Esse é o primeiro propósito da vocação e do chamado. Os nomeou para estarem com ele. O primeiro chamado do ministério pastoral é um chamado de pessoas que ele faz para viverem uma vida mais próxima e de mais profunda comunhão e intimidade com ele. Os apóstolos entenderam isso. Quando as demandas de muitos serviços começaram a acontecer, lá em Atos dos Apóstolos, ele disse assim: olha, não é justo a gente atender todas essas demandas e deixar de nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. Deus nos chamou para estar com ele. E estar com ele é estar um grande tempo, um tempo quantitativo. E podemos usar a expressão qualitativa, um tempo de grande quantidade e de grande qualidade em comunhão com ele, por meio da oração e da meditação e do estudo da sua palavra. Antes de nos chamar para nos dar uma missão, ele nos chama para estar com ele. É verdade que Deus chamou todo salvo para estar com ele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz no capítulo 1, versículo 9: Deus é fiel, o qual vos chamou para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus chamou os salvos para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas Deus chama os vocacionados para o ministério para uma comunhão muito maior, para uma convivência mais aproximada. Ele nos chamou para isso. Portanto, é inadmissível que nós, pastores, dediquemos tanto tempo da nossa vida, mesmo às atividades ministeriais, e dediquemos pouco tempo à nossa vida de devoção a Cristo, em oração, em meditação, em estudo da sua palavra. É preciso estar com ele. O chamado dele é para isso, estar com ele. E aqui nós, os pastores, somos muito tentados a irmos logo para a missão. Todos nós somos tentados a acordar de manhã, como é o todo cristão, a já ir para a missão. Não, ele nos chamou para estar com ele. E todo cristão, embora não precise, porque não tenha tanto tempo, um tempo de quantidade tão grande quanto, via de regra, os pastores têm, porque Deus os chamou e deu tempo para nós fazermos isso. Se nós estamos envolvendo nosso tempo com tantas outras coisas, nós estamos nos desviando do chamado dele, porque ele nos chamou para estar com ele. Foi para estar com ele, não para estar fazendo um monte de coisa. É isso que uma igreja deve esperar de um pastor, que ele tenha muito tempo para estar com Jesus, em oração, recolhido no seu escritório, estudando a palavra. É isso que uma família de pastor tem que reconhecer. O meu pai ou o meu esposo é um pastor, então o trabalho dele é esse, o chamado dele é esse, é estar com o Senhor. Eu não vou exigir tanto dele, que ele dedique-se só a nós como família. É lógico que o pastor deve dedicar à sua família. A primeira missão e o primeiro ministério pastoral dele é a sua família. É o primeiro. Mas o primeiro chamado não é esse, não é a missão junto à família. O primeiro chamado é o chamado para estar com o Senhor. E nós, pastores, precisamos atender esse chamado soberano de Cristo.
precisamos procurar dedicar muito mais tempo para estar com o Senhor. Limpar a nossa agenda de tanta atividade. E a igreja deve procurar deixar o seu pastor ter tempo para essas coisas. É lógico que haverá emergências, que haverá conflitos. Essa agenda muitas vezes é quebrada, como foi a de Jesus, de estar com o Pai, porque tem uma emergência, tem uma necessidade urgente que precisa sair e voltar e ir para a missão. Mas depois volta para estar com o Senhor. Esse movimento precisa continuar. Está com o Senhor, vai para a missão. Vai para a missão, está com o Senhor. Está com o Senhor, vai para a missão. Vai para a missão, volta com o Senhor. Jesus fez muito isso. Jesus nos chama para isso. Há muito mais o que falar sobre a nossa missão. Mas como diria a escritora de Hebreus, brincadeira. Escritora é uma piada que a gente faz, porque o escritor de Hebreus diz assim, olha, e depois de fazer um longo discurso ele diz, faltou-me tempo para falar sobre Baraque, Sansão, Balaão, sei lá que outros lá aí, faltou-me tempo. Então, olha, um discurso daquele tamanho de Hebreus e dizer que ainda faltou tempo para falar, então não pode ser homem o escritor de Hebreus, tem que ser uma mulher. Mas eu vou dizer como o escritor de Hebreus, agora falta-me literalmente tempo para falar sobre outras coisas. Mas Deus nos chamou para estar com Ele. E Deus chamou a todos nós, os pastores e também de modo geral a igreja, para uma missão. A missão de anunciar o Evangelho. De anunciar o Evangelho. A missão de, no anúncio do Evangelho, na proclamação do Evangelho, confrontar os poderes demoníacos, expulsar, derrotar os poderes demoníacos por meio do Evangelho que escravizam as pessoas no pecado. Deus nos chamou para isso. E uma vez que esse chamado é soberano e Ele chama quem Ele quer, uma vez que esse chamado é um chamado eficaz, a pergunta é, e essa pergunta, ela se relaciona, ela se aplica tanto ao cristão no chamado para a salvação e para a sua missão, como se aplica a nós os pastores. Se não estamos atendendo o chamado, é por quê? Se estamos nos desviando do chamado, é por quê? Será que nós os pastores não somos pastores que verdadeiramente são salvos e por isso estão se desviando do propósito? Como Judas? No que diz respeito ao cristão, será que esse chamado é só um entendimento intelectual na sua mente como cristão? Não, você não entende e não reconhece como um chamado soberano e que não existe outra alternativa a não ser em alguma medida responder a ele? E se a gente não entende que esse chamado ele não está sendo eficaz na nossa vida, por que ele não está sendo eficaz? Com certeza o problema não está com quem chamou. O problema está em nós. O que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco? Somos de fato chamados para a salvação? Como chamado, estamos de fato desfrutando dessa comunhão? Em alguma medida, sendo uma testemunha de Cristo na terra? Se não estamos, será que estamos nos iludindo? Achando que somos quem não somos? Porque se somos quem somos, pessoas chamadas para a salvação, para a comunhão e para a missão de Cristo, inevitavelmente, essas coisas estarão presentes em nossa vida. Inevitavelmente. Estaremos em comunhão com Cristo em alguma medida. E estaremos testemunhando de Cristo em alguma medida. Se isso não acontece,
então você precisa de um outro chamado. O primeiro chamado do Evangelho: arrependa-se e creia no Evangelho. É desse chamado que você está precisando, do chamado à conversão. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé. Senhor Deus, precisamos, Senhor, e queremos, Senhor, atender o Teu chamado. Ó Deus, na verdade nós que já atendemos ao Teu chamado, queremos, Senhor, e precisamos nos dedicar, nos comprometer muito mais com o Teu chamado. Senhor, não permita que sejamos negligentes. Senhor, não permitas que sejamos relapsos. Não permites que o nosso coração se esfrie, que ele não se aqueça mais diante da grandeza do chamado para a salvação, da grandeza do chamado do Senhor para a comunhão e para o testemunho do Senhor no mundo, e nós os pastores para o ministério pastoral. Não permite que olhemos para a grandeza desse chamado como coisa de pouca importância. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a responder mais intensamente, mais dedicadamente, mais fervorosamente, mais comprometidamente ao Teu chamado, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.